Nossa frentezinha de mecânica, querida. A gente estava na parte de trabalho e energia, então nós vamos continuar. Eu ainda tenho algumas coisas para comentar sobre esse assunto. A gente já falou sobre trabalho, já falamos sobre como calcular o trabalho, a relação de trabalho com energia, energia cinética, energia potencial. Tudo isso já foi discutido. Para a gente poder encerrar a parte de teoria envolvendo trabalho e energia, a gente precisa falar de um conceito, que é o conceito de potência. Ah, potência. Como a gente já tinha falado, o conceito de potência talvez seja o conceito que, para o Enem, é o que mais importa. Ele consegue relacionar qualquer tipo de energia, tanto energia térmica, como energia mecânica, como energia elétrica, de qualquer tipo de sistema que a gente estuda no vestibular. A gente, quando fala de potência, a gente trabalha a potência dentro de três conceitos, né? Na termologia, quando a gente está falando de, por exemplo, de um processo onde o calor está sendo transferido. Vamos abordar a potência na parte de eletricidade, que é a parte que mais aparece, e aqui na mecânica, beleza? Então, para a gente poder começar a falar de potência mecânica, vamos lembrar do conceito de potência. Imagina o seguinte: você tem um corpo que está se movimentando numa trajetória qualquer, sob a ação de uma força. Se ele está sob a ação de uma força, vamos imaginar que essa força esteja fazendo um trabalho no corpo, como a gente já viu, o ato de uma força fazer trabalho do corpo significa de maneira mais intrínseca que essa força está transferindo energia para o corpo. De alguma maneira, ele está afetando a energia cinética do corpo, já que a força faz o corpo acelerar. Então, o raciocínio é: eu aplico uma força, ao aplicar uma força, eu posso acelerar o corpo. Quando eu acelero o corpo, eu vario a energia cinética do corpo, beleza? Como é que eu calcularia a potência desse evento? A potência mecânica calcula a taxa da realização de trabalho por uma força. A taxa da realização de trabalho por uma força. Como assim, Danilo? Vamos lá que eu vou explicar. Se uma força está fazendo o trabalho, ela não está de alguma maneira afetando a energia cinética do corpo? Beleza. A palavra taxa é uma palavra diferente de rapidez. A palavra taxa, ela tem um significado muito próximo de velocidade. Então, quando a gente fala em taxa de trabalho, eu estou falando disso aqui, ó, gente. É o trabalho que uma força realiza dividido por um certo intervalo de tempo. Simples assim. Você quer calcular a potência mecânica de qualquer tipo de evento? Você vai pegar o trabalho que a força está realizando, corpo, e vai dividir pelo intervalo de tempo em que esse trabalho foi realizado. Lembrando algumas coisas aqui. Primeira, quando eu falo de trabalho, independente da força que seja, eu estou falando de joules. E o tempo, se eu estou trabalhando no sistema internacional, eu vou trabalhar com ele em segundos. Ah, então a potência, pensando de uma forma muito simples, é quantos joules de energia o corpo ganha por segundo, por conta de uma força que está agindo nele. Tudo bem? A gente tem vários problemas, eu vou citar aqui alguns exemplos de situações em que a gente calcula a potência de um corpo, tá? Lembrando que o trabalho da força, ele pode ser calculado de duas maneiras. Se a gente estiver trabalhando com uma força constante no corpo, aí é F de cosseno θ. Força vezes deslocamento vezes o cosseno do θ, isso para forças que são constantes.
Agora, se a força variar, então, ó, para forças variáveis, quando a força é variável, vamos lembrar lá do finalzinho do primeiro semestre, quando a força que está agindo no corpo for uma força variável, o que, que o exercício inevitavelmente vai te fornecer? Gráfico de força por deslocamento. Se a força é uma força constante, gente, eu não preciso de gráfico para ela. Você vai fazer a conta pelo valor. Agora, imagine uma força que, por exemplo, vai aumentando com o tempo. Estou citando aqui um exemplo básico. Imagina que o corpo está desenvolvendo um deslocamento, tem uma força que está empurrando ele, só que essa força que está empurrando ele vai ficando cada vez maior. Quando a força não é constante, pelo fato de eu não poder usar a fórmula, a gente calcula o trabalho a partir da área do gráfico, tá? O trabalho é igual à área, tá? Beleza? Inclusive, existem várias questões que a gente pode relacionar a mecânica com a termologia. A gente vai fazer alguns exemplos agora aqui, tá? Então, qual que é a ideia da aula de hoje, pelo menos essa primeira parte? É a gente retomar o conceito de trabalho, mas pensando na potência. Eu vou apresentar para vocês aqui uma série de exemplos de exercícios de vestibular onde a gente precisa calcular potência. E aí nós vamos ver o que, que isso pode nos trazer de novidade, tá? Tem coisas boas aqui. Vou pegar um exemplo bem simples primeiro, tá? Exemplo. Vamos chamar de um. Imagina o seguinte: eu tenho um corpo, tá? Vamos imaginar que esse corpo vai desenvolver uma trajetória de um ponto A até um ponto B, tá? Vamos imaginar que o deslocamento desse corpo seja de 100 metros, 100 metros, tá? Vamos imaginar que esse corpo esteja no ponto A com uma velocidade VA, que vale zero, e uma velocidade VB, que vale não sei quanto. Então veja, o corpo partiu do repouso, se desloca numa trajetória AB de comprimento 100 metros, ok? Vamos imaginar que a superfície. Vocês querem com ou sem atrito? Com? Ah, vocês são foda também, né? Imagina. Tá bom. Culpa é de vocês. Com atrito. Vamos escolher um coeficiente de atrito, então, para o bonitão? Vocês querem uma lixa muito áspera ou uma lixa meio áspera, pouco áspera? Vamos botar um 0,4 de Mi? Bom, se vocês quiserem atrito, vocês vão ter que dar uma massa para o corpo. Escolhe uma massa. Hã? 100? Caralho, tá bom. Vai dar zero pra caramba aqui, hein? Vai dar zero pra caralho, tudo bem. Então, ó, um corpo de massa 100 quilogramas se desloca por uma superfície com atrito, com coeficiente de atrito cinético 0,4, durante 100 metros. Ok? Para ele se deslocar, está agindo sobre ele uma força F, para a horizontal, para a direita, de 1.600 newtons. Pronto. Tudo bem? Essa é a brincadeira aqui. Agora nós vamos fazer perguntas. Pergunta A. Calcule o trabalho da força resultante. Vamos nos concentrar bem nesse item, porque esse item é um item bom, porque ele vai servir como uma revisão de várias coisas que a gente viu no semestre passado. Calcule o trabalho da força resultante. Gente, dá uma olhada nesse desenho que eu fiz aqui. Obviamente, eu representei só a força F, mas a gente sabe que não tem só a força F agindo aqui.
Vocês conseguem me dizer quantas forças estão agindo ali? Quatro. Boa. Quatro forças. Vamos lá. A força F, que está descrita aqui, tá maravilha. Eu tenho o atrito que vocês pediram para colocar. Vocês pediram para colocar um atrito. E a gente tem também as forças na vertical. A força peso e a força normal. Eu não vou nem colocar as duas. Então veja, quando o cara pede para eu calcular o trabalho da força resultante, a rigor, o que, que o cara está pedindo para eu fazer? Ele está pedindo para eu calcular o trabalho do peso mais o trabalho da força normal mais o trabalho da força F mais o trabalho do atrito. Gente, cuidado com a pergunta calcule o trabalho. Por quê? Porque dependendo da questão, o cara pede para você calcular o trabalho de uma força, ou de outra, ou de uma resultante. Então veja, eu posso calcular o trabalho do peso, o trabalho da normal, o trabalho do F e o trabalho do FAT e vou somar tudo isso. Isso vai ser o trabalho da força resultante. Tudo bem? Vamos lá. Volta para o desenho. Como é que eu calculo o trabalho do peso, gente? Bom, depende do tipo de movimento que a gente tem. A gente tem um corpo se movimentando na horizontal. O peso é uma força que atua na vertical. Se o peso atua na vertical e o corpo está se deslocando na horizontal, quer dizer que o peso não está fazendo o trabalho. Nem o peso e nem a normal. Tá? Lembrem-se que lá antes da gente entrar de férias, a gente fez uma aula, uma ou duas aulas, onde a gente ficou discutindo bastante como que a gente calcula o trabalho dessas forças. Tá? E o trabalho da força-peso é aquele trabalho que você tem que tomar cuidado, por quê? Às vezes o trabalho do peso é zero, às vezes o trabalho do peso é negativo, quando o corpo está subindo, e às vezes o trabalho do peso é positivo, quando o corpo está descendo. Então, como o corpo está na horizontal, o peso não está nem acelerando nem freando ele. Então, trabalho zero. E a normal também. Fala. Só na vertical. Ou no plano inclinado também, né? Porque no plano inclinado, mesmo que o corpo esteja no plano inclinado, ele está ou descendo ou subindo. Então, ó, vale a pena a gente até puxar aqui um lembrete. É um lembrete, tá? Ó. Lembrete. O trabalho do peso, ele ou é. Gente, a internet caiu, tá reconectando aqui, tá? Voltou. Peraí.
Aí. Então vamos lá. O trabalho da força resultante, gente, é o trabalho da força mais o trabalho do FAT. Agora vamos abrir as duas. A força que está agindo no corpo, ela é constante? Hã? Não falou nada, né? Então vou usar a fórmula. Então é força vezes deslocamento vezes. Ô, gente, dá uma olhada no desenho aqui, ó. No meu desenho, o que que parece que está acontecendo? Ó, a força está apontando para a direita e o corpo está andando para a direita. Ele vai de A até B. Então, qual é o ângulo entre a força e o deslocamento? 0 graus. Então, aqui é cosseno de zero. Mais. Trabalho da força de atrito. Força de atrito vezes deslocamento vezes cosseno. Gente, cuidado, porque o atrito está ao contrário do deslocamento. O atrito está se opondo ao deslocamento. O cara está andando para a direita, o atrito está para a esquerda. Então aqui a gente tem um ângulo de 180 graus, o que vai fazer o trabalho do atrito ficar negativo, né? Então fica cosseno de 180 graus. Tá bom? Essa é a conta que eu tenho que fazer agora. Então vai ficar trabalho da força é resultante, né? Força, 1.600 vezes deslocamento, 100 vezes. Cosseno de zero, gente. 1 mais. Cuidado agora. Como é que eu calculo o FAT? Mi vezes a normal. Só que a normal aqui é igual ao peso, não é? Então é mi mg. Tudo bem? Mi mg. A massa do nosso corpinho vale 100. Então vai ficar assim, ó. 0,4 vezes 100 vezes 10. Vezes o deslocamento, né? Vezes deslocamento. Vezes menos um. É isso? Hã? Ah, o deslocamento é 100. Desculpa, gente. Eu fiz cagada aqui. É 100. Verdade. Aqui. Pronto? Aí. Então vai ficar trabalho da força resultante igual a. Aqui vai ficar 160 mil, né? 160 mil menos 4 mil. 40 mil, é isso? Confere para mim, gente. Começou, né, Zara? É isso? Tá aí. Esse é o trabalho da força resultante. Trabalho da força resultante igual a 1.200. Não, 120 mil joules. Tá bom? Calma que ainda tem mais itens, tá? Vamos lá. Esse é o item A. Item B. B. Calcule a energia cinética final do corpo. Acho que não aumentou nada esse ar, né? Não? Uai, esquisito, né? Tem que ir embaixo dele? Hum, agora melhorou. Vamos ver.
Agora tá no 25, vamos ver. Calcule a energia cinética final do corpo. E agora? O que eu vou usar aqui para calcular essa birosca? Ah, eu queria tanto ouvir três letras só. Três letras. Variação. Não, três letras. Letras. Mas é isso que você falou aí. Você só precisa escolher as letras certas. Quais são as três letras mais importantes desse assunto? TEC. O teorema da energia cinética. O que o teorema da energia cinética diz, gente? A gente discutiu muito isso. Toda vez que um corpo sofre trabalho, o que acontece com a sua energia cinética? Varia. Então, o teorema da energia cinética diz o seguinte, que o trabalho das forças que atuam no corpo é igual à variação da energia cinética. Percebe que até aqui a gente está fazendo todo aquele procedimento que a gente já sabe fazer. Então, ó, o corpo ele sofreu um trabalho. Por conta desse trabalho, e veja uma coisa, gente, olha para o sinal do trabalho. O sinal do trabalho é positivo. O que significa dizer fisicamente quando você calcula o trabalho e dá positivo? Que a energia cinética do corpo aumentou. Quando eu calculo o trabalho que agiu no corpo, de todas as forças, e ele dá negativo, é porque a energia cinética diminuiu. Então veja, trabalho é igual à variação da energia cinética. Então o trabalho da força resultante é igual a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Quanto que o corpo tinha de velocidade no começo? Aqui eu coloquei de maneira proposital que o corpo partiu do repouso, para ficar mais fácil da gente fazer conta. Ele não precisaria necessariamente ter partido do repouso. O fato é o seguinte: quando você abre essa conta aqui, ó, você vai ter uma energia cinética final e uma inicial. Como no caso do corpo ele partiu do repouso, no nosso exemplo, essa energia aqui é zero. A gente não tinha energia cinética. Então agora eu vou abrir a conta aqui, ó. Qual que é o trabalho da força resultante? Isso aqui, ó. 120 mil joules igual. Energia cinética final, m v ao quadrado, dividido por 2. Tudo bem? Lembra da formulinha de energia cinética, né? M, v ao quadrado, dividido por 2. E agora, o que dá para fazer aqui, gente? Né? Dá para cortar esses dois zeros aqui, né? Com esses dois zeros daqui, ó. Passa o 2 multiplicando, vai ficar 2.400, né? 2.400 é igual à velocidade final ao quadrado. Velocidade final igual raiz de 2.400. Deixa assim, tá? Dá para tirar também. Aqui daria para fazer 10 raiz de 24. Enfim, tá bom? Até aqui tudo bem? Agora uma outra pergunta muito capciosa. Calcular o tempo de percurso. Calcular o tempo de percurso. Vou dar um tempinho para vocês pensarem, tá? Primeiro a gente calculou o trabalho das forças. Descobrimos, vai conectando esses pontos, tá? Para você entender o processo. Descobrimos que o trabalho é positivo. Se o trabalho é positivo, quer dizer que o corpo ganhou velocidade, não é? Tanto é que a velocidade dele está aqui, ó.
Esqueci só de colocar o metro por segundo aqui, gente, perdão. Agora, gente, se você tivesse que classificar o movimento desse corpo, que tipo de movimento ele está fazendo aqui? É um move acelerado. É um move acelerado, tá? Eu sei que é um move acelerado, gente, porque ele ganhou energia. Então ele está aumentando a velocidade. Sabe por que que eu estou fazendo essa pergunta? Bem de propósito. Se você quer calcular o tempo de percurso, você pode usar qualquer equação de cinemática. E é muito importante que a gente perceba que, para que eu use qualquer equação, eu preciso saber a aceleração do corpo. Por exemplo, você quer o tempo de percurso? Você pode fazer isso aqui, ó. V igual a V0 mais AT, se você quiser. Você pode fazer ΔS igual a V0T mais A sobre 2T quadrado. Vocês percebem que para você conseguir descobrir o tempo de percurso, você precisa descobrir primeiro a aceleração do corpo? Como que eu faço para descobrir isso? Olha, eu posso descobrir pelo Torricelli. Vê se faz sentido isso que eu vou fazer, então. Ó. Eu quero descobrir o tempo de percurso. Tudo bem? Minha estratégia é tentar descobrir a aceleração. Descobrindo a aceleração, eu boto no vovô ateu e descubro o tempo. Pode ser? Tá? Eu vou colocar no vovô ateu porque fica mais fácil, né? Do que fazer uma equação de segundo grau aqui. Beleza? Então vamos lá. Vamos usar Torricelli para calcular a aceleração. Ou a segunda lei, verdade. Verdade, eu posso usar a segunda lei, vocês têm razão. Muito mais rápido, né? Vamos lá. Porque eu tenho a força resultante, né? Isso é uma boa ideia. Então vamos lá, vamos fazer com a força resultante. Vem aqui, ó. Essa força aqui vale 1.600. E essa? Essa vale 400. É o μmg. Então, ó, se eu for usar a segunda lei de Newton, a pedidos aí de vocês, o que que eu faria aqui, ó? F, deixa eu fazer de outra cor, vai. Ó, força resultante igual a massa vezes a aceleração. A força resultante é 1.000 e... Então, vamos colocar passo a passo. F menos o Fat igual a massa vezes a aceleração. Bom, força, 1.600 menos. O Fat vale 400. Beleza, igual. A massinha a gente colocou 100, né? Beleza. 100 vezes a aceleração, ó. Tá bom? 1.600 menos 400, 1.200. Igual a 100A. Cancela aqui os zeros. E a aceleração, então, vale 12 metros por segundo ao quadrado. Tá aqui. Beleza? Achamos a aceleração. E eu quero descobrir agora o tempo de percurso. Podemos usar o vovô ateu? Vamos usar o vovô ateu? V. Ó, aqui precisamos fazer um combinado entre nós, ó. Quanto que vale a velocidade final do corpo? Ela vale raiz quadrada de 2.400. Igual. O corpinho não partiu do repouso? Zero. Mais a aceleração, 12t. 12t. Tudo bem? Bom, 2.400, se eu tirar a raiz quadrada desse número, daria mais ou menos, dá quase 50, né? Quantos que dá, Carlos? 49?
Então vamos fazer um arredondamento? Vai, vamos fazer um arredondamento, vai. Tá bom. Então é 49 igual a 12T. Pronto. Tá bom? Divide aqui, 49 dividido por 12, fazendo uma aproximaçãozinha bem tosca, ela dá mais ou menos 4 segundos, tá? Aproximadamente 4 segundos. Percebe que a gente acabou permeando toda a mecânica, né? Eu comecei calculando o trabalho da força, depois, usando o teorema da energia cinética, eu descobri a velocidade final. Depois, para descobrir o tempo, eu achei a aceleração, para depois jogar na cinemática. Até aqui, tá? E agora vem a última pergunta. Tudo isso para chegar na última pergunta. Calcule a potência da força. Calcule a potência da força F. Presta atenção aqui, gente, porque veja, olha para a definição que a gente começou a aula falando de potência. Potência é o trabalho que uma força realiza dividido pelo tempo. Ou seja, quanto tempo ela consegue fazer o trabalho. Veja que aqui a pergunta foi: calcule a potência da força F. Quantas forças estão agindo no corpo? Hum? Quantas forças estão agindo no corpo? Quatro. Quantas forças estão efetivamente fazendo o trabalho? Cada uma delas está fazendo um trabalho, não está? Qual é o trabalho da força F? Qual é o trabalho do atrito? O que a força F faz com o corpo? Dá energia, não dá? O que o atrito faz? Tira. Eu quero a potência só da força F, não do atrito. Vocês estão entendendo como isso é foda? Calcular potência a partir de um trabalho. Mas toda vez que o cara pede para você calcular a potência, ele vai te dizer de que trabalho de quem ele quer que você calcule a potência. Então, se eu quero a potência da força F, o que isso quer dizer? A potência da força F é o trabalho que ela faz dividido pelo tempo. A força F realiza um trabalho de 160 mil dividido por 4 segundos, né? É, 4 segundos. Então, o que a gente acabou de descobrir? Que essa força, por causa do trabalho dela, ela dá 160 mil joules para o corpo de energia em 4 segundos. Isso aqui vai dar 40 mil, o quê? Watts. Watts. Ué, professor, mas watt? É, watt. É um joule por segundo. É um joule por segundo. Perguntas até aqui, pessoal? Eu tenho uma pergunta. Esse, esse caso que a gente está abordando aqui, esse sistema, ele é conservativo? Não, não é. Não é, boa, não é. Por que que ele não é conservativo? Ah, tem um atrito, né? Então ele dissipa energia, né? Tá bom. Então pera um pouquinho. Já que ele dissipa energia, eu quero fazer outra conta. Item E. Calcule a potência dissipada pelo atrito. Calcule a potência dissipada pelo atrito.
Gente, na mecânica, eu posso calcular a potência relacionada a qualquer tipo de força. Se essa força está fazendo o trabalho, eu posso calcular a potência. Não importa se a potência é positiva, se a força é positiva, se o trabalho é positivo ou negativo. Por exemplo, aqui, se vocês observarem com calma, eu usei a palavra dissipada. Por que que nesse caso eu estou usando essa palavra dissipada? Porque eu estou calculando a potência de uma força que tira a energia do corpo. Toda vez que você está calculando a potência de uma coisa que está tirando a energia do corpo, você está calculando uma potência dissipada, tá bom? No caso da mecânica, potência dissipada tem a ver com atrito, tá bom? Depois a gente vai discutir outras coisas lá na eletricidade. Então, a potência da força de atrito, ou potência dissipada, é o trabalho do atrito dividido pelo tempo. Gente, uma coisa importante aqui, tá? Nós não costumamos usar número negativo em potência. A palavra dissipada já está intrinsecamente dizendo, olha, essa energia está sendo perdida. Então, você, na hora que, eventualmente, de calcular uma potência de um FAT, alguma coisa do tipo, você não precisa colocar o número negativo aqui. Você só coloca o valor, tá? Então, aqui vai ficar 40.000 dividido por 4. Olha lá, tá bom? 1.000 watts. Potência dissipada, 1.000 watts. 10.000, perdão. Desculpa. 10.000 watts ou 10 quilowatts, né? Se quiser colocar 10 quilowatt, tá? Então, ó, eu sei que quando vocês veem watt, a primeira coisa que vocês pensam é chuveiro. Não é para fazer isso, não, tá? Fique esperto no tema do problema. Traduz para mim o que significa dizer que uma potência dissipada pelo atrito é 10.000 watts. Que ele perde a cada segundo 10.000 joules, exatamente. Ele perde a cada segundo 10.000 joules. E essa potência aqui, ó, que eu calculei, que é a potência da força, ela vale 40.000 joules por segundo. Tudo bem? Até aqui tudo bem, pessoal? Beleza. Exemplo 2. Vamos trocar de exemplo agora. Relacionando potência e velocidade. Bom, lá na termodinâmica, a gente está falando sobre motores a combustão, todo aquele papo de transformação de calor em energia mecânica, certo? Ahn, como que um motor consegue transferir essa energia para o carro? Quando o sistema de um motor a combustão é produzido para um carro, por exemplo, isso vocês sabem, quem sabe dirigir vai entender o que eu estou falando agora. Você sabe, por exemplo, que dependendo da marcha que você está no carro, o carro ele tem mais força ou menos força. Então, por exemplo, quando você vai aprender a dirigir lá na autoescola, uma das primeiras coisas que o cara vai te orientar é, olha, quando você estiver numa subida, isso se você tiver um carro manual, né? Quando você estiver numa subida, você coloque marchas primeira, segunda, terceira. São as marchas para subir, que é o que a gente chama de marcha leve. Quando o carro está numa estrada ou está numa descida, eu coloco a marcha quarta, quinta, sexta. Tem carro que tem até 8 marchas. Se você já tentou sair com o carro andando na quarta, na quinta marcha, você já deve ter descoberto que não sai. Faz uma experiência, quem tiver carro manual em casa, porque o carro automático ele não deixa você fazer isso, né? Ele troca de marcha sozinho. Mas pega um carro manual de alguém, bota a quarta marcha e tenta sair. De preferência que a pessoa não esteja perto, tá? Você vai ficar meio brava. É, porque o carro vai ficar assim, e não sai. Simplesmente não sai. A gente diz que a marcha quarta, ela é uma marcha de pouca força. Pouca força. A primeira não. Ela é uma marcha que tem mais força. Tanto é que quando você vai sair com o carro, você põe a primeira, põe a segunda. Essa relação, essa ideia de que toda marcha tem uma potência
e que toda potência te dá uma força, a gente pode provar matematicamente aqui. Eu posso escrever assim, ó. A potência de um motor pode. Eu vou usar uma palavra que não é muito correta, tá? Tanto é que eu vou colocar meio que entre aspas. Ela pode ser distribuída em torque ou velocidade. É o mesmo princípio da bicicleta. É o mesmo princípio da bicicleta com marchas. Dependendo da marcha, você pode fazer menos força. Quando você faz menos força, você faz mais pedaladas. Ou você tem as marchas com mais força. É a mesma ideia, tá? Então, ó, a potência de um motor pode ser distribuída em torque, que seria o sinônimo de força, ou velocidade. Tudo bem. Como é que a gente faz matematicamente para provar isso? Imagina um corpo sob a ação de uma força resultante, tá? Vamos colocar uma força resultante para ficar fácil a nossa análise. Se o corpo está sob a ação de uma força resultante e ele está andando numa trajetória de A até B, obviamente essa força está fazendo trabalho no corpo, não está? Então vamos imaginar que eu queira calcular a potência dessa força. Quero calcular a potência. Então a potência da força é igual ao trabalho da força dividido pelo tempo. O quê? Tudo bem? Beleza. Tá. Gente, o que é o trabalho de uma força? Bom, supondo que essa força seja uma força constante, como é que eu calcularia o trabalho dela? Força, deslocamento, cosseno. Assim, ó. Potência da força é igual a força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo, dividido por tempo. Tudo bem? Agora. O que é distância por tempo? Velocidade. Velocidade. Então, se eu pegar esse pedaço inteiro da fórmula aqui, ó, e trocar por velocidade, eu posso reescrever essa fórmula de uma outra maneira. Eu posso dizer o seguinte, que a potência do motor ou do carro, ou, por exemplo, a potência do bicicleteiro lá, o cara que está dirigindo a bicicleta, né, do ciclista, ela é igual a força vezes velocidade vezes o cosseno do ângulo entre elas. Então veja que coisa curiosa. Em algumas circunstâncias eu consigo relacionar a potência com a velocidade do corpo. Importante aqui lembrar o seguinte, né? Velocidade é um vetor e força também é um vetor. Então, quando eu estou calculando o trabalho usando a fórmula, vamos dizer assim, tradicional, esse θ, ele é o ângulo de quem com quem? Do deslocamento com a força. Aqui o θ vai ser o ângulo de quem com quem? Da velocidade com a força. Agora veja o que pode acontecer num exercício de conceito. Vamos supor que isso aqui seja um exemplo que a gente está dando aqui da força e do deslocamento estarem formando um ângulo de 0 graus. Então, para um ângulo de 0 graus, então para θ igual a 0 graus, a fórmula da potência fica potência igual a força vezes velocidade. Potência igual a força vezes velocidade. E é aqui que entra a história da marcha do carro. Por quê? Pensa o seguinte, gente. O motor, ele tem uma potência, não tem?
Quando você vai comprar um carro, dependendo da motorização dele, você vai ter uma potência maior ou uma potência menor. O fato é que o carro ele tem uma potência própria, ele tem um valor fixo. Só que pela nossa conta matemática, a gente percebeu que a potência é igual ao produto de dois números, sendo que um deles é a força e o outro é a velocidade. Dá para entender agora por que um carro em primeira marcha sobe muito facilmente, mas não anda rápido? Explica para mim aqui. O carro de, primeira marcha, primeira marcha. Qual a característica dela? Força alta pra cacete. É a marcha que você usa para subir. É a marcha que você usa para sair com o veículo. Porém, a velocidade dela é baixa. Essa relação entre força e velocidade, ela vai se modificando à medida que você vai progredindo nas marchas do veículo, tá? Até você chegar, por exemplo, num veículo que tem sexta marcha, ele é uma marcha fraca, mas altamente veloz, tá? Quanto mais marchas tem no veículo, maior vai ser essa relação entre força e velocidade, tá? Só uma curiosidade, tem carros que têm uma potência tão grande no motor que o carro consegue sair em terceira, quarta marcha. Mesmo uma marcha terceira, caminhão, por exemplo, esses caminhões que usam, que carregam muito peso, a primeira marcha dele é tão forte que o motorista tem que sair em segunda, terceira. Se ele sair em primeira marcha, arrebenta o motor. Eles usam as primeiras marchas nos caminhões, por exemplo, só quando eles estão subindo mesmo. Só em situações muito específicas, tá? Então, cuidado com esse tipo de forma também de calcular a potência, tá? Às vezes o exercício te dá a velocidade de um carro e pede para você calcular a potência da força, tá? É isso. Calma que tem mais um exemplo, tá? 3. Outro exemplo. Dos exemplos que eu estou dando para vocês, eu acho que esse aqui é o que mais aparece. Uma outra maneira da gente relacionar potência com energia é pensando nas hidrelétricas. Tá? Quando se fala em hidrelétrica, é um assunto que no Brasil sempre gera-se questões de vestibular. Ou por questões ambientais, ou por questões na geografia, ou até mesmo na física. Então, para a gente poder introduzir a questão da hidrelétrica, vamos falar sobre uma coisa que acho que vocês já ouviram falar. Nós temos aqui no Brasil, grande parte da nossa matriz energética tem a ver com hidrelétricas. E qual é um dos problemas relacionados à hidrelétrica, pensando no fornecimento da energia? Eu dependo claramente do regime de chuvas. Então, se chove mais, eu consigo gerar mais energia. Se chove menos, eu consigo gerar menos energia. E esse tipo de oscilação faz com que o preço da energia varie no mercado. A famosa bandeira, né? Bandeira azul, bandeira vermelha, bandeira verde, bandeira amarela. Qual é a relação entre chuva e energia? Então, o que a gente vai tentar mostrar aqui é por que que quando chove mais, a energia fica mais barata? Que parece uma coisa meio intuitiva, né? Mas tem uma explicação para isso. Então veja, imagina o seguinte: imagina que eu tenho aqui uma queda d'água e eu quero construir uma hidrelétrica. Bom, primeiro, né? Como é que vai funcionar fisicamente uma hidrelétrica? Aqui nós temos um fluxo de água, certo? O fluxo de água. Gente, se você pensar do ponto de vista da mecânica, um fluxo de água nada mais é do que uma coisa caindo. Uma coisa que vai caindo. Tá. Vamos imaginar que esse fluxo de água, ele vai cair até uma altura H,
tá? Essa altura H, na verdade, é o que a gente vai dizer que é a barragem, né? A altura da barragem. Então, quando você pega uma dessas fotos de usina, você vai ver que tem as turbinas e tem a barragem. Muito bem. A ideia é que a água caia até a turbina. Tudo bem? Durante o processo de queda, vai haver uma transformação de energia. Então, na queda, a energia potencial da água, a energia potencial, é convertida em cinética. Bom, beleza? Então, aqui a gente já observa a primeira transformação de energia do processo. Vamos considerar, que é o que geralmente se faz nos exercícios, que não há perda de energia nesse processo. Tá bom? Tá. Quando a água chega aqui, na turbina, ela já não tem mais energia potencial. Ela tem energia. Espera um pouquinho aqui. Se ela tinha potencial e agora tem cinética, é porque alguém fez trabalho na água. Quem fez trabalho na água? Hã? Escutei, peraí. É o peso. Quem faz o trabalho? Quem que puxa a água para baixo? Não é o peso? Então, na hora que a água está descendo, o peso está transformando energia potencial em energia cinética. Quando a água chega aqui, ela está com uma baita velocidade. Essa velocidade ela vai entrar num sistema de turbinas que está acoplado a um ímã. E aqui vai acontecer na turbina a transformação de energia cinética em energia elétrica nos ímãs, tá? Que é a parte que a gente vai estudar no eletromagnetismo. Como assim girar uma coisa produz eletricidade? Pois é, a gente vai falar sobre isso numa outro momento, tá bom? Beleza. E eu quero calcular a potência dessa usina. Quero calcular a potência dessa usina. Tá bom, vamos calcular. A potência da usina é igual ao trabalho realizado pelo peso da água, já que é o peso que está puxando a água para baixo. Então, o trabalho realizado pelo peso da água, dividido por um intervalo de tempo. Até aqui, beleza? Tá bom. O GNT, como é que eu calculo o trabalho do peso? Ele está subindo, descendo ou andando na horizontal? Então é mgh. Quer macete? Mg nas alturas. Pronto. É, agora entendi. mgh. Sobre o tempo. Tudo bem até aqui? Professor, tem um problema aqui. Fala. Qual é o problema? Como que eu vou saber a massa de água que está descendo se a cachoeira não para de descer? A cachoeira está descendo, não está? Então eu vou tirar essa massa daqui e colocar uma outra informação. Vazão. Essa é a palavra mágica. Ô, gente, vamos lá. Se você já foi na Cachoeira do Véu de Noiva, você sabe do que eu estou falando. Dependendo da época do ano que você vai, a cachoeira está mais vazante ou menos vazante. O regime de chuvas, ele altera a vazão da queda d'água. Professor, mas o que diabos é vazão? A vazão. Como é que eu calculo vazão de alguma coisa? Ou o nome do bagulho, vazão. Está vazando. Então, se você quer calcular a vazão de uma coisa, a gente costuma representar a vazão pela letra Z, de zão. Professor, mas por que você não usa V para vazão? Porque V eu vou usar aqui, ó. Ó,
A vazão de qualquer coisa, gente, pelo amor de Deus, é volume por tempo. Mas, professor, pera um pouquinho, calma. Você quer enfiar vazão na fórmula. Isso, eu quero enviar vazão na fórmula, enfiar vazão na fórmula. Mas não tem volume na fórmula. A vazão é volume por tempo. Vem cá, vocês que são mágicos de Oz. Faz aparecer volume aqui, ó, na massa. Que fórmula eu posso relacionar massa e volume? Aê, densidade. Densidade. Ó, se a densidade é igual à massa sobre o volume, vocês concordam comigo que eu posso considerar que a massa é a densidade multiplicada pelo volume? Então veja, eu estou fazendo algumas manipulações para que eu consiga calcular a potência de uma cachoeira só medindo a vazão dela. Só medindo a vazão. Então vem aqui, ó. A fórmula da potência, mgh sobre tempo. Mais a massa é densidade vezes volume, não é? Então eu vou pegar isso aqui e jogar aqui dentro, ó. Então veja. Portanto, a potência da usina é igual a. No lugar da massa, eu vou colocar, opa, perdão, dV, dV, D vezes V vezes GH, GH, tá bom? Tudo isso dividido pelo tempo. E aí eu cheguei onde eu queria. Porque, ó, a hora que você substitui. Alô, alô, alô. Na hora que você substitui a massa, aqui, ó, perdão, por TV, olha o que aparece aqui, ó. V dividido pelo tempo. E volume dividido por tempo é a vazão da cachoeira. É a vazão da cachoeira. Então eu posso dizer que a potência da usina é igual a T Z G H. Tudo bem? Agora explica então para mim. Por que que se chove pouco, a energia fica mais cara? Porque a potência, vamos lembrar que potência, pessoal, não é o tanto que é o tanto de energia que a usina produz. Potência é o tanto de energia por segundo. Então veja, se a vazão é pequena, porque vamos pensar, a densidade da água continua sendo sempre a mesma na barragem. A altura da barragem é sempre a mesma. O que pode variar ao longo do ano? A vazão por causa do regime de chuvas. A vazão cai, a potência cai. Se a potência cai, o que isso quer dizer? Que a usina está produzindo menos joules por segundo. Então ela não consegue dar conta da demanda. Pelo fato dela não conseguir dar conta da demanda, o governo vai lá e sobe a energia. Né? Ele sobe a energia, na verdade, com vários intuitos. Né? Primeiro, tentar fazer com que as pessoas consumam menos, apesar de que isso não é tão, não funciona tanto, mas também pelo seguinte, né? Se ele diminui a vazão aqui e ele quiser continuar produzindo a mesma potência, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que ligar uma usina de gás. Esse é o problema. A gente paga a conta de água mais cara porque o governo tem que substituir aquela potência perdida na usina por uma outra usina. E aí ela começa a ligar as usinas de gás natural, as usinas de combustíveis fósseis. E aí isso eleva um pouquinho o custo da energia. Tá? Beleza? Isso aqui é bem famoso, tá? Bem famoso. Vamos fazer alguns exercícios, pessoal? Eu acho que de trabalho e energia a gente concluiu toda a parte de teoria, tá?
Agora a gente vai fazer as questões. Tem duas aulas para fazer questão aí. Vamos ver se nas duas turmas eu cheguei a fazer as mesmas questões. Eu acho que não, tá? Mas não tem problema. Se precisar fazer de novo, a gente faz. Ó, a gente começa com exercícios na página 69 e depois tem a página 70, tá? Não. Arrendimento é regra de três, né? É aquela mesma abordagem que a gente faz na eletricidade, né? É, amanhã é termodinâmica. É termodinâmica e cinética, que ainda tem umas coisas de cinética pra gente terminar, tá? Gente, na página 69, a gente chegou a fazer a questão um? Não? Eu sei que na turma 2, talvez eu já tenha feito algumas questões, tá? Mas eu vou pedir para vocês esperarem um pouquinho, tá, gente? Vamos lá, então. Parte um são os exercícios da página 69, de um até 6. A questão número um, pessoal, é uma questão mais para a gente poder relembrar como que calcula trabalho em função do ângulo, tá? Aqui ele fala assim, ó. Calcule o trabalho da força F de intensidade 10 newtons no deslocamento de 2 metros para os casos abaixo. Então, ó, o que está rolando aqui? O cara colocou para gente quatro desenhos. Nos quatro desenhos, eu tenho uma força de 10 newtons arrastando o corpo por 2 metros. A única diferença entre os itens é o ângulo da força com o deslocamento. Então, por exemplo, no item A, qual é o ângulo entre a força e o deslocamento? É um ângulo de 60 graus. Então, da turma 2, da turma um, sim, turma 2 não. É por isso que eu pedi para vocês esperarem um pouquinho. Tá? Então, ó, o θ é 60 graus. Ah, já que vocês fizeram, vocês vão responder um negócio para mim, então. Calma aí. Espera aí que vocês vão responder. Vamos calcular primeiro o trabalho aqui, vai. O trabalho aqui fica força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre eles, não é? Tá. 10 vezes 2 vezes cosseno de 60, gurizada. É igual ao seno de 30, que vale meio aqui. Então, o trabalho dessa força foi 10 joules, né? Ó. 10 vezes 2 dá 20, 20 vezes meio, 10. Então, vamos lá. Para quem lembrar, tá? Eu lembro que eu fiz essas perguntas para vocês. O que significa dizer que o trabalho de uma força sobre um corpo é de 10 joules? Que ele ganhou 10 joules de energia cinética. O trabalho não é a variação da energia cinética? Então, se o trabalho foi 10 joules, ele ganhou 10 joules de energia cinética. Tá. Agora, olha para o item B. A diferença do item A para o item B é apenas o ângulo da força. Nesse caso, a força está fazendo 0 graus com o deslocamento. Gente, observem no desenho que a força está apontando para a direita e o corpo está se deslocando para a direita. Tá. O que vai mudar na conta é o cosseno, não é? Cosseno de zero vale 1. Tá, agora é a pergunta que eu estava querendo que vocês tentassem lembrar.
Por que duas forças iguais, arrastando o corpo pela mesma distância, fizeram trabalhos diferentes? Por causa do ângulo. Qual corpo recebeu mais energia? O segundo. O segundo recebeu quanto de energia? 20. Enquanto o primeiro recebeu 10. Deu para entender? A única diferença, gente, é o jeito que a força foi aplicada. Por isso que uma força, quando é aplicada num corpo, ela pode fazer trabalho, pode não fazer trabalho, pode fazer trabalho negativo. Tudo vai depender de como ela está sendo aplicada. Se você pegar, por exemplo, a terceira situação, vamos lá. O θ vale quanto? Dá uma olhada no desenho. Dá uma olhada no desenho. O corpo está indo para a direita. E o FAT tá, a força F está indo para a esquerda. Já até meti um FAT na palavra aqui, né? Nem é. Mas tudo bem. Olha lá. Quando a força está atuando contra o deslocamento, FAT, por exemplo, o trabalho dá negativo. Olha lá. Dizer que o trabalho de uma força é negativo significa dizer que ele está tirando energia cinética do corpo. Trabalho positivo dá energia cinética. Trabalho negativo tira energia cinética. Tá bom? E aí, o quarto e último caso é o caso das forças que não fazem trabalho em corpos. Para uma força não fazer trabalho num corpo, ela precisa estar na perpendicular. Observa o desenho. Ô, gente, esse desenho, inclusive, essa força F, ela poderia ser perfeitamente a força normal do corpo. Então, veja, o corpo está andando assim, não está no X? A força não está no Y? Então, o corpo está andando no X, mas como essa força está agindo num outro eixo, ela não está nem acelerando o corpo nem freando. Então, nesse caso, quando o θ vale 90, o trabalho da força é zero. Joules. Tá aí. Tudo bem, gente? Só uma perguntinha aqui que agora que me ocorreu na cabeça. Olha para esse trabalho aqui, deu menos 20, né? Tirando o atrito, você consegue me dar um outro exemplo de uma força que faria trabalho negativo? Tirando atrito. Hã? Ah, que aí é atrito, né? Resistência do ar é a mesma coisa que atrito. Pensa numa coisa que não seja uma resistência do ar, que não seja um atrito, mas que pode fazer trabalho negativo. O peso. Quando que o peso faz trabalho negativo? Quando ele está subindo. Isso. Tá? A gente vai achando as coisas. Ui, perdão. Posso passar para a questão 2, pessoal? Alguém tem alguma outra pergunta? 2. 2. Pequeno bloco de peso, ó, deu peso, desloca-se numa mesa horizontal, passando da posição A para a posição B, sob a ação de uma força de 10 newtons, a força F. Então ele tem o peso e tem uma força. O coeficiente de atrito entre o atrito dinâmico entre o bloco e a mesa vale 0,5. Determine os trabalhos das forças F, Fat, P e normal no deslocamento de A para B. Opa. Então eu tenho quatro forças: peso, força normal, que são as forças verticais. Eu tenho uma força F, que está atuando na mesma direção e sentido do deslocamento, tá bom? E tem o atrito aqui que ele deu o coeficiente de atrito, bem parecido com aquele que a gente fez como exemplo.
Ó, o FAT. Tá aí, ó. Ele quer que eu calcule o trabalho de um por um, tá, gente? É. Olha o trabalho da normal. Zerinho. A normal tá nesse caso aqui, ó, gente. Tá? Bom, se a normal tá fazendo zero, o peso também tá. O peso também tá. O corpo não tá nem subindo e nem descendo. Pronto. Agora eu vou fazer dos outros dois. Ele me deu o valor da força, né? Então o trabalho da força é F d cos, cosseno de zero aqui, né? Aqui o cosseno de zero. Então vai ficar W. A força vale é 10, né? 10. O deslocamento é 1,5. 1,5. E o cosseno de zero graus que vale 1. 15 joules. 15 joules. E agora o trabalho do atrito. Olha lá, gente. Para o trabalho do atrito, com o ângulo de 180 graus, e toma bastante cuidado com o atrito, que é mi vezes a normal. Então aqui, gente, eu vou desenvolver passo a passo, tá? Quem quiser já pode ir fazendo meio rápido, mas eu vou fazer passo a passo. Primeiro eu vou fazer assim, ó. O FAT eu vou abrir, que é mi vezes a normal, vezes d, vezes o cos de 180. Posso dizer que a normal é igual ao peso nesse caso? Posso. Ele não está no plano inclinado, né? Ele está no plano horizontal. Não tem nenhuma outra força agindo, só tem o peso e a normal. Então o peso tem que ser igual à normal de fato. Então aqui fica W do FAT é igual a mi m g d menos 1. Ó, agora vamos substituir tudo. W do FAT é 0,5, né? 0,5 vezes. Então, ó, dá uma olhada no exercício aí, gente. Não sei se vocês perceberam. Ele não deu a massa, ele deu o peso, que vale 8, se não me engano, né? Se o peso vale 8, é porque a massa tem que valer quanto? 0,8, exatamente. Cuidado aí, tá? Para não colocar 8, às vezes, aqui por distração. Aí a gravidade é 10, o deslocamento é 1,5 vezes menos 1, tá bom? 8 vai dar 6? É, porque aqui vai dar 8. 8 vezes 1,5 dá 12. 12 negativo. 12 negativo.
Alô, 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 oi, oi, oi. Tinho, voltou, gente. Deu 6 aí mesmo? Sim, né? Beleza. Gente, exercício aqui, tá? Beleza? Agora, eu queria fazer duas perguntas, só para a gente emendar a conclusão do exercício. O exercício acabou aqui. Então, ó, trabalho do peso zero, trabalho da normal zero, o trabalho da força F 15 e o trabalho do FAT menos 6. Tá, a pergunta extra é a seguinte: quanto vale o trabalho da força resultante? 9. Basicamente, somei os dois trabalhos. Tudo bem? Tá, e aí a última pergunta. Se o trabalho da força resultante é 9, eu posso dizer que esse corpo está em movimento acelerado ou retardado? Justifique a sua resposta. Acelerado. Por quê? O trabalho da força resultante não é igual à variação da energia cinética? Esse é o teorema que a gente discutiu. O trabalho da força resultante vai fazer a energia cinética do corpo variar. Ora, se o trabalho da força resultante é positivo, quer dizer que a variação da energia cinética também é positiva? Gente, vocês sabem disso. O que significa dizer na física que a variação de uma coisa é positiva? Que ela aumentou. Isso vale para variação de temperatura, um monte de coisa. Se a variação é positiva é porque a coisa aumentou. Ah, então aumentou a energia cinética, aumentou a velocidade do corpo. Aí, tudo bem? Questão número 3. Acabou. Questão 3, pessoal. Uma pequena esfera de peso 1 newton é lançada obliquamente do solo, do ponto A, com uma velocidade v0. A altura máxima atingida, que é o ponto B, vale 2,4 metros. O ponto C encontra-se à altura h sobre 2 do solo. Essa questão eu coloquei ela aí, porque esse assunto a gente já viu. A gente já sabe resolver, a princípio, não é, né? Nós sabemos resolver questões de balística. Vocês lembram como que a gente normalmente aborda um exercício de balística? O cara te dá essa velocidade aqui, qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer com ela? Pá, pá, e aí, dali vai toda aquela loucura, né? Gente, quando eu estou trabalhando com energia, as coisas ficam muito mais fáceis. Veja, o corpo partiu desse ponto aqui, A, subiu, atingiu a altura máxima e chegou até o ponto final. Aqui está o ponto B. Ele diz que essa altura aqui, ela vale H, certo? E diz que tem um ponto C aqui, que vale H sobre 2. Tá aí. Beleza? Tá. Vamos tentar olhar para essa questão e pensar do ponto de vista de energia, tá? Porque assim, o que que a gente sabe até aqui? Quando um corpo está se deslocando no movimento, no lançamento balístico,
ele está fazendo dois movimentos. Ele está fazendo um movimento horizontal e um movimento vertical de sobe e desce, certo? Muito bem. Agora, vamos considerar que, primeiro, o meu sistema é conservativo. Sistema conservativo. O que nós estamos considerando aqui? Se eu estou falando que o sistema é conservativo, quer dizer que não tem atrito. Então, eu estou lançando o corpo no vácuo, como a gente sempre fazia antes, tá? De tal maneira que o corpo não vai perder energia. Ele não vai perder energia, ok? Tá. No ponto A, ele tem energia? No ponto A, o corpo tem energia? Ele tem energia, pessoal. Que tipo de energia ele tem no ponto A? Cinética. Por quê? Ora, porque ele tem uma velocidade. Então veja, o corpo, para que ele consiga ser lançado, ele tem que ter uma energia. Então eu posso dizer que no ponto a energia do corpo é cinética. Eu estou tentando analisar o problema, pessoal, sem ter lido a pergunta ainda, tá? Eu quero que a gente tente entender o que está acontecendo aqui. Então, toda a energia do corpo ela é cinética no ponto A. Ele não tem potencial porque ele está no chão. Agora vamos olhar para o ponto B. No ponto B, qual é a situação do corpo? Bom, quando ele chega no ponto B, ele está na sua altura máxima. Então, no ponto B, ele tem uma energia potencial porque ele está elevado a uma certa altura. Mas ele também tem uma velocidade, gente. Vocês lembram que no movimento de lançamento, como o movimento horizontal é uniforme, em todos os pontos da trajetória ele vai ter um Vx igual, Vx, 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 Vx. Então, nesse caso aqui, quando o corpo atingir a altura máxima, ele vai ter uma energia potencial, a energia é uma soma, é cinética e potencial, tá bom? Conforme ele vai descendo até atingir o ponto C aqui, ó, agora ele vai estar no ponto C. No ponto C. Como é que é a energia do corpo? Ele vai ter uma velocidade? Vai. Vai ter uma energia potencial? Vai. Então aqui ele tem duas energias também. A energia cinética, tá aí, ó. Tudo bem? E quando ele chegar aqui embaixo? Aí toda a energia dele volta a ser cinética. Então, à medida que ele vai andando, as energias cinética e potencial vão variando. Só que tem uma coisa: se eu pegar a energia no ponto A, pegar a energia no ponto B, pegar a energia no ponto C, pegar a energia em qualquer lugar, somar as duas, o valor vai dar o mesmo. Tudo bem? Até aqui, tudo bem? Dá para a gente ler a pergunta agora? Vamos ver se a gente consegue ver o que ele está pedindo. Bom, no item A ele está falando assim: calcule o trabalho realizado pelo peso no deslocamento de A até B. Enquanto ela está. O que ele quer saber é o seguinte, ó. Enquanto ela está fazendo isso, ó, qual é o trabalho do peso? Tá bom? E aí? Hum, E aí?
Só tem dois jeitos de calcular o trabalho do peso, não é? Ou é mais mgh ou menos. E aí? É menos. É menos. Ó, pensa comigo. O corpo está subindo, não está? Durante a subida, você concorda que o peso continua sempre puxando ele para baixo? Então, na subida, o peso está contra o deslocamento. Então, o trabalho do peso aqui, ó, é menos mgh. Quanto vale mg? Ele deu, hein? Ele deu. Na verdade, ele deu o peso inteiro já, que vale 1 newton. Então, o trabalho do peso é menos mgh. Quanto que vale a altura? 2,4, então fica menos 2,4 joules. O que significa dizer que o trabalho do peso é menos 2,4 joules? Hum? O corpo perdeu 2,4 joules de energia cinética. Cuidado, gente, não é que o corpo perdeu energia, ele não perde energia. Porque você é conservativo. O que está acontecendo é que quando o trabalho do peso é negativo, é porque ele está perdendo cinética, mas está ganhando o quê? Potencial. Tá? B. Ele quer um outro trabalho no B, eu acho. Ah, tá. Ele quer de A para C agora. Não, de B para C, desculpa. Trabalho do peso de B para C. Lembra que eu falei, não importa se o cara está escorregando, se o cara está descendo num tobogã, se o cara está sendo lançado, não importa. Ele está descendo, tá? Então o trabalho é positivo. Só que ele está descendo, ele quer o trabalho de B para C. Então eu não vou pegar toda a altura. Eu vou pegar só esse toco aqui, ó. Tá? Então é mg h sobre 2, né? Porque ele quer saber o trabalho quando ele estiver no meio da altura ali. Bem no meio. Então vai ficar mais 1,2. Tudo bem? Eu posso colocar mais dois itens extras? Vamos colocar aqui, que eu queria refletir com vocês aqui também. A gente calculou o trabalho do item A para o B, né, na subida, calculou de B para C. Tá, agora eu queria que vocês tentassem calcular para mim qual que é o trabalho do peso de A para C. De A para C. Zero? Eu acho que não é zero, não, hein? Você pode pensar de dois jeitos, dependendo de como você pensou aí, vê. Você quer calcular o trabalho de A para C? Olha para o negócio. O que, que é A para C? É AB, BC? Então você pode calcular. Pega primeiro o trabalho AB. Quanto foi? Menos 2,4, né? Tá. Depois de B para C, foi quanto? Soma, soma, soma. Ó. Ou, se você quiser, você calcula direto. Ó, ele foi de A para C, não é? Ah, mas ele subiu e desceu. Dane-se, dane-se. Se ele foi de A para C, no final das contas, ele subiu ou desceu? Não, vamos lá. Ele subiu e desceu. Mas se você olhar o movimento resultante, ele subiu. Então fica menos mgh. Dá direto. Então, ou você calcula direto, ou você faz isso aqui, ó. Que vai ficar menos 2,4, tá certo? Mais 1,2. Ficou menos 1,2. Tá vendo que o trabalho deu negativo de novo? Por quê? Por que que o trabalho deu negativo de novo? Porque no final das contas ele acabou subindo, né? Pegando o resultante dos dois movimentos, ele sobe e depois desce um pouquinho. Mas no final das contas ele acabou subindo, né? Tá?
Outra. Tudo bem? Trabalho de peso de A para D. Hum, Oi. Pode ir. Manda ver. E aí? Quanto deu? Por que zero? Você pode pensar de dois jeitos. Tem um jeito mais chique e um jeito menos chique. O jeito mais chique de você pensar é o seguinte. Não, vamos primeiro para o menos chique, vai. Trabalho do peso na MGH? Trabalho do peso é MGH. Ele saiu daqui e chegou aqui. Qual é a altura dele? Zero. Se ele sai de uma altura e chega na mesma altura, vale zero. Professor, espera um pouquinho. Você está dizendo que o trabalho do peso é zero? É. Um outro jeito de você pensar isto seria o seguinte: o que que o peso faz com o corpo na subida? Atrapalha. Se o corpo, se o peso atrapalha o corpo na subida, é porque ele faz trabalho negativo. Então ele dá para o corpo energia potencial. Ele tira a cinética e dá potencial. Na descida, o que ele faz? O contrário. Então, tipo assim, tudo que ele tira de energia cinética na subida, ele dá na descida. É a mesma coisa. Trabalho menos 2,4 mais 2,4, trabalho deu zero. Então, quer dizer, para você ter variação de energia potencial, onde que a gente está querendo chegar aqui? Para você ter variação de energia potencial, você precisa ter variação de altura. Simples, tá? O fato do trabalho, mais uma outra coisa, o fato do trabalho de A para D ser zero significa que a energia cinética do corpo aqui tem que ser igual à energia cinética aqui, tá? Então, ó, a energia cinética do corpo é a mesma nos pontos A e B. Nos pontos A e D, desculpa. Os pontos A e D, tá? Vê se ficou alguma pergunta, gente. Se precisar, eu explico novamente, tá? Então, vamos fazer o 4, o do caminhãozinho. 4. Seu Joaquim arrasta uma caixa ao longo de um plano inclinado
visando deslocá-la na carroceria visando colocá-la na carroceria de um caminhão. Então, tipo assim, aqui está o planinho inclinado. Ó, e dá uma olhada que o cara já foi bem bonzinho. Ele já fez um desenho aqui, onde ele está mostrando todas as forças que estão atuando no corpo. Observa que ele colocou o peso apontando para baixo, a normal, que ele colocou bem do jeito certinho. Aí ele colocou uma forcinha branca aqui, que seria a forcinha do cara, e colocou um atritinho aqui. Ô, gente, eu vou fazer uma pergunta que não tem muito a ver com exercício, mas tem a ver com uma teoria que a gente já viu, tá? Lembra do princípio da ação e reação? Tudo bem? Então vamos lá. Quem está fazendo peso no corpo? Quem está fazendo peso no corpo? A massa? Gente, quem puxa o corpo para baixo? É a Terra. Quem está fazendo peso no corpo é a Terra. O peso não é uma força? Quem aplica essa força no corpo? É a Terra. Quem está fazendo a força normal no corpo? O plano. Quem está fazendo atrito no corpo? O plano. O plano está fazendo duas forças no corpo. O plano está interagindo com o corpo na horizontal, atrito, e está empurrando o corpo para cima. Então veja, quem está fazendo peso no corpo é a Terra. Quem está fazendo atrito no corpo é o plano. Quem está fazendo força de compressão no plano é a normal, que é o plano, né? O normal é o plano. E quem está fazendo essa força F no plano, no corpo? O seu Joaquim, o carinha. Gente, presta atenção. Cada força existe por um agente. Então, onde está a reação ao peso? Hã? Na Terra. Se a Terra faz o peso no corpo, o peso puxa a Terra para cima. O corpo puxa a Terra para cima. Onde está a reação anormal? Na superfície do plano. Onde está a reação ao atrito? No plano. Onde está a reação à força F? No seu Joaquim. O seu Joaquim empurra a caixa empurra o seu Joaquim. Tudo bem? Tá? Agora vamos lá. Porque isso aqui é do passado, mas eu preciso sempre trazer, tá, gente? Porque isso não é tão simples. Muito bem. Agora ele vai fazer o seguinte: ele pergunta, calcule. Ah, não, ele fala assim, ó. Ele aplica na caixa uma força paralela ao plano inclinado, cuja intensidade varia. Opa, opa, opa. O seu Joaquim, ele aplica uma força variável. Se o seu Joaquim aplica uma força variável, caso nós precisemos calcular o trabalho dessa força, eu não posso usar a fórmula. Por isso ele deu o gráfico. Mano, gráfico de força por deslocamento, você pode ter certeza, você vai ter que tirar a área para fazer conta, tá? Então vamos lá. Quais são as intensidades? Não, são dadas as intensidades das outras forças que agem: a força peso, a força de atrito e a força normal. Calcule o trabalho realizado pelas forças que agem na caixa no deslocamento do solo até a carroceria. Tá, vamos começar com o do peso, vai. Trabalho do peso. Gente, o seu Joaquim não está empurrando a caixa para cima? Então, ela está subindo. Se ela está subindo, a caixa, como é que eu calculo o trabalho do peso? Menos mgh. Oi? Sim? Você pode usar. Você pode, se você quiser calcular desse jeito, você calcula. Então, só que tem um problema. Se você quiser calcular, se você quiser quebrar o peso em Px e Py, você vai calcular só o trabalho do Px.
Tá. Só que daí qual que é o problema? Você vai ter que calcular o PX e, detalhe, você vai usar essa distância aqui, ó. Porque o que que eu vou fazer? Eu vou dar uma de malandro aqui. Eu não quero decompor o peso por causa disso. Como eu quero calcular o trabalho dele, eu já vou direto nisso aqui, ó. Tá? O que você podia fazer seria isso aqui, ó. O trabalho do peso é igual ao trabalho do PX. Aí, em fazendo isso, você faria então que o trabalho do peso seria PX vezes o deslocamento, que seria isso, vezes quanto? Menos um, exatamente. Porque se você fizer a decomposição do PX, o PX ele está para baixo e o cara está para cima, tá? Então vamos lá. Quanto que vale o mg aqui, ó? Quanto que é o peso desse corpo? Hã? 60 newtons? Ah, então já dá direto, né? 60 vezes. Qual que é a altura desse negócio aqui, ó? 1,5? Dá menos 90, tá bom? Agora vamos calcular. Ah, a gente já podia ter feito isso. Ô, gente, o trabalho da normal, vai. O trabalho da normal, zerinho, tá? Por que que o trabalho da normal é zero mesmo? Só para lembrar. 90 graus, né? Cosseno de 90 a zero. Tá. Trabalho do seu Joaquim. A área do gráfico, né? Gente, presta atenção aqui. Área do quê? A área de todo o espaço abaixo do gráfico. Ô, gente, quantos metros ele arrastou a caixa pelo plano aqui, ó? 6 metros. Quando ele começou a arrastar a caixa, quantos newtons ele estava gastando de força ali? 20. E aí, quando ele terminou de arrastar a caixa, ele tinha gasto quanto aqui? Tá aqui. Agora eu olho para o gráfico, gente, peraí, que o pessoal de casa não está chegando. Eu olho para o gráfico e tento imaginar essa figura aqui embaixo, ó. Isso, trapézio. Como é que eu calculo a área do traps? Basão, basinha, vezes altura, sobre 2, né? Então, ó, o trabalho da força é a área que está embaixo do gráfico. Então, vê se vocês conseguem perceber aqui, ó. A base maior, 40, mais a base menor, 20, que o trapézio está deitado, né? A altura vale 6, que é exatamente o deslocamento do cara. Tudo isso dividido por 2. Tá aqui. 40 mais 20, que vai dar 60, vezes 6 dá 360, dividido por 2, 180. Pronto. O último trabalho que está faltando é o do FAT, gente. Trabalho do FAT. Que é FAT vezes D. Ô, gente, cuidado de novo, tá? O trabalho do FAT também é negativo. Porque a força de atrito, ela está atuando contra o deslocamento do corpo. Então fica vezes menos um. Aqui, ó, Sara, aqui, se ele não tivesse dado o FAT, eu ia ter que decompor o peso. Porque aí ia ficar, só para a gente lembrar, né? Ô, gente, como é que eu calculo o FAT no plano inclinado? Mi vezes a normal. Só que a normal é o PY, né? Cuidado, hein? O FAT é mi vezes a normal. O problema é que no plano inclinado, a normal não é igual ao peso. A normal é igual ao PY. Então, cuidado. É que nesse caso, se não me engano, ele deu o FAT. Já prontinho. Então fica FAT. O FAT vale 58, né?
7 o quê? 57? Ah, de onde eu tirei 58? Ah, verdade. Essa distância vale 6, né? Vezes menos um. Pronto. Vai dar menos 42 joules. Tudo bem? Beleza. Última pergunta para a gente ir embora. Olha para os trabalhos que o seu. O seu não. Olha para os trabalhos das forças. O seu Joaquim, ele estava empurrando a caixa, não é? Vocês conseguem me dizer, só pelos trabalhos, se quando a caixa chegou lá em cima, ela estava mais devagar, ou mais rápida, ou com a mesma velocidade lá embaixo? Vocês acham que o que eu quero dizer é o seguinte: vocês acham que quando o seu Joaquim empurrou a caixa, ele estava em movimento uniforme, ele estava em movimento uniformemente retardado, ou ele estava em movimento uniformemente acelerado? Acelerado. O que eu preciso olhar dessa vez? Gente, o trabalho da força resultante não é a variação da energia cinética? Calcula para mim o trabalho da força resultante aqui. 180 menos 90, dá 90, menos 42. 90 menos 42 dá 48. O trabalho resultante foi positivo ou negativo? Então ele acelerou. Se o trabalho da força resultante deu 48 joules, que seria a soma de todos os trabalhos, quer dizer que ele mais ganhou energia cinética do que perdeu. Então, ele está em movimento acelerado. Acelerado. Tá bom? Então, a gente poderia calcular a velocidade dele, mas enfim, tá? Tudo bem? Então, por hoje é só, gente. O primeiro dinheiro tá bom já, né? Então, ó, amanhã a gente continua com a nossa termodinâmica e cinética, tá bom? Vou mandar uns avisinhos sobre o nosso curso e algumas novidades, tá, gente? No grupo hoje. E vocês fiquem atentos, tá? Almoço para vocês.